Olá, meninos do primeiro ano. Nós vamos começar hoje o nosso segundo período de atividades do nosso ano letivo. Nós vamos começar com o capítulo 6, lá na página 67, e o tema é uma visão geral da célula. Para começar, abre aí o teu caderno, coloca o tema da aula e vai anotando embaixo as coisas que você não conseguir entender, o que você julgar importante, para depois me perguntar, ok? Primeiro, o que é uma célula? Eu consigo ver uma célula a olho nu? Como foi descoberta a célula? Hoje se sabe que para eu ver uma célula eu preciso de um aparelho desse, um microscópio, utilizado para ver coisas que eu não consigo ver a olho nu. Quem ganha fama por inventar o microscópio é Galileu Galilei, em 1609. Porém, um vendedor de tecidos, o Anton van Leeuwenhoek, teve uma experiência bem antes da invenção do microscópio. Ele era vendedor de tecidos e para vender e comprar os tecidos, ele precisava ver se esse tecido era de qualidade. Então, ele polia lentes, polia vidros para analisar esses tecidos. E ele acabou vendo partes bem pequenas da cortiça, do couro, né? E um pouco mais adiante, mais ou menos na mesma época, o Anton van Leeuwenhoek, falando de suas experiências com aquela lente, no mesmo período, o Robert Hooke pegou lentes parecidas, né? Juntou essas duas lentes, colocou em canos de metal, iluminação abaixo do que ele queria observar e ficou aquilo chamado como microscópio óptico, o primeiro microscópio inventado. Logicamente que ele não era assim, né? Aqui já é um pouco mais sofisticado, né? Mas esse é o mais sofisticado? Não, tem uns bem mais sofisticados que esse, né? Aqui nós temos as lentes, os oculares, que é onde olha, as lentes, a luz e um regulador, ok? Só após a descoberta da célula, que quer dizer pequeno compartimento em latim, foi que criou-se a teoria celular. O que é a teoria celular? O que afirma a teoria celular? Que todo ser vivo é formado por célula. Se tem célula, é ser vivo. O vírus, ele é ser vivo? Não é. Por quê? Porque ele não possui célula. Então, ele é acelular, ok? Com a descoberta do microscópio, veio a descoberta, mais descobertas. Descoberta de que nem todas as células são iguais, que elas são diferentes. E aqui nós vamos conhecer os dois tipos de células, ok? A gente tem a célula eucariótica, nós temos a célula procariótica. Tia, qual é o nosso tipo de célula? Lembra? Eucariótica. Os animais, eles têm célula eucariótica. A planta, eucariótica. Porque as células eucarióticas são células mais evoluídas. São células com núcleo, ok? Todas essas organelazinhas aqui estão dentro da célula. A célula procariótica é a célula das bactérias, que não tem o núcleo. A principal característica da célula eucariótica para a célula procariótica é a que eucariótica, ela tem núcleo. Essa bolinha bem aqui, ó. Ok? Então, vamos nós. Células, dois tipos, eucariótica e a procariótica. Qual é a nossa? A eucariótica. Então, vamos aqui, ó, fazer um desenho bem básico de como são essas células, ó. A eucariótica é uma célula daqui, ó. Essa partezinha de fora eu vou chamar de membrana plasmática, ok? Membrana plasmática. Na célula eucariótica, eu tenho essa bolinha aqui dentro, que eu vou chamar de núcleo, ok?
Então, eu venho a parte de fora, membrana plasmática, a parte central, núcleo. E toda essa parte aqui eu vou chamar de citoplasma. Se vocês olhassem para essa célula, aliás, ao olhar para essa célula, eu já sei que ela é uma eucariótica, porque ela tem isso aqui, que é o núcleo, que os procariontes não têm, que são as bactérias. Então, eu venho, ó, uma célula procariótica, que é uma célula bacteriana. Ela pode ser assim, mais arredondada? Pode também, mas geralmente ela é daquela forma. Aqui dentro ela tem um material genético, o RNA ou DNA. Aqui nós temos ó, o DNA e o RNA, que são as nossas informações genéticas no núcleo da nossa célula. Aqui elas têm flagelo, um rabinho, elas podem ter vários flagelos, ok? Então, a principal diferença entre a célula eucariótica e a procariótica é a presença do núcleo, que é essa bolinha aqui onde fica o nosso material genético. No caso da procariótica, o material genético fica solto no citoplasma. Então, vamos aqui. Quais são as 3 partes básicas da célula? Membrana plasmática, citoplasma e o núcleo. Qual é a célula, digamos que mais evoluída? A eucariótica. A procariótica ela é um pouco menos desenvolvida. Qual é o nosso tipo de célula? Eucariótica. Tia, mas e as plantas? São eucarióticas ou procarióticas? As plantas também são eucarióticas. Essa célula ela é eucariótica animal. Mais pra frente nós vamos conhecer a eucariótica vegetal, ok? Mas aqui nós temos os 2 principais tipos de células. Nessa imagem você pode perceber que eu tenho o núcleo na célula eucariótica e na célula procariótica eu não tenho núcleo. Na célula procariótica eu tenho o flagelo e na célula eucariótica eu não tenho flagelo. E aqui eu tenho organelas, que são todas essas coisinhas que tem aqui. Aí você observa, aonde eu tenho mais organelas? Na eucariótica ou na procariótica? Na eucariótica, não é isso? Nessa imagem, eu tenho um outro exemplo. Qual a diferença do exemplo anterior? É que nessa imagem, a célula eucariótica também tem um flagelo, mas não tem problema nenhum, ok? Esse flagelo ele está presente em algumas células eucarióticas, no espermatozoide, por exemplo, né? E aqui eu tenho uma célula bacteriana. Visivelmente dá para notar a diferença. A célula eucariótica ela é maior, ela tem mais organelas, né? Essa tem menos organelas. Neste caso, o DNA está aqui, guardado no núcleo, e aqui o DNA está solto no citoplasma. E aqui nós conhecemos os 2 tipos de célula eucariótica, que é a célula animal e a célula vegetal. As duas são eucarióticas, pelo fato das duas terem núcleo. Lembra que nós falamos que se tem núcleo é eucariótica. Então, nós temos a célula eucariótica animal, que é dos animais, e a célula eucariótica vegetal, que é das plantas. Então, vamos lá de uma forma bem breve. Uma visão geral da célula. A célula é a base de todo ser vivo. A teoria celular diz o quê? Todo ser vivo é composto por célula. Se tem célula, é ser vivo. Posso ver a célula a olho nu? Não. Eu preciso de um aparelho chamado microscópio, né? E o primeiro tipo de aparelho microscópio criado foi o microscópio óptico. Célula, em latim, significa pequeno compartimento. O primeiro a identificar isso foi Anton van Leeuwenhoek com as suas lentes, né? Utilizada para ver tecido. Bom, pessoal, esse foi o início, né, da nossa primeira aula do 2º período, que fala da célula,
dos 3 tipos de célula, ok? Aí façam o seguinte, no início do vídeo eu pedi que vocês anotassem algumas dúvidas. Perguntem, se vocês não entenderem, mandem um WhatsApp, perguntem que eu estarei disponível para respondê-los. O importante é que vocês aprendam. Perguntem, a gente precisa saber o que é que vocês não estão conseguindo entender, ok? Na próxima aula, vocês vão conhecer mais a fundo os 3 tipos de célula, né? Que é a procariótica, que é a menos evoluída, que é a célula das bactérias, a eucariótica vegetal e a eucariótica animal. Qual é o nosso tipo de célula? Eucariótica, animal, ok? Então vejam aí, mandem perguntas. Na próxima aula a gente se vê de novo, ok? Beijo de luz e tchau, tchau!